Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que já estão nos acompanhando aí, para aqueles que vão nos acompanhar amanhã, para aqueles que vão nos acompanhar depois no canal do YouTube da Academia Areté. Peço que você se inscreva no canal, deixe aí o seu like no vídeo, ativa o sininho para poder receber as notificações de que os vídeos estão sendo colocados lá. Tá bom? Muito obrigado pela presença. Eu espero que você possa aproveitar bem essa live aí. E esse curso aqui que eu tô dando, que é um curso de, olha só do que eu chamo, Introdução ao que há de essencial na história da filosofia. Olha o que eu tô falando. Existe o essencial da história da filosofia, ou seja, aquilo que é, vamos dizer assim, já é o insumo final. E isso que eu estou falando é uma introdução a essa coisa que é esse insumo, né? Por que eu falo isso? Veja bem, qualquer um, olha o que eu estou falando, qualquer um que fizer esse curso que eu estou dando aqui, e na live de ontem até teve o Ed, né, um aluno aí que está assistindo as aulas aí, um amigo nosso, amigo, assim, eu não conheço ele pessoalmente, conheço, assim, eu ouvi ontem na live, né? Alguém que está assistindo o nosso curso aí. Eu falava o seguinte, assim, eu falo já nas nossas aulas aí, o seguinte, fala assim, olha, qualquer um que assistir esse curso aqui que eu tô dando, e olha, hoje é a aula de número 80, hein? Aula de número 80, estamos ainda só na filosofia antiga, tá? São 80 aulas até agora só de filosofia antiga. E eu digo, qualquer um que fizer esse curso aqui, tá? Qualquer um que fizer esse curso de introdução ao que há de essencial na história da filosofia que eu estou dando aqui, vai saber mais do que quem faz faculdade de filosofia, tá? Por que eu falo isso? Porque se você entrar numa faculdade de filosofia em qualquer universidade do Brasil inteiro, se você fizer lá o curso de História da Filosofia Antiga, eu te garanto, você não vai receber o que você está recebendo aqui no nosso curso. Você não vai receber, eu te dou certeza. Tá? E ontem teve o Ed, um rapaz que estava assistindo a live ontem aqui, ele falou, não, é verdade o que você está falando, ele escreveu, né? Eu até comentei. Ele falou assim, ele fez filosofia na UNB, na Universidade de Brasília, que é uma das principais universidades do país, e ele falou que ele não recebe o que eu estou passando aqui no curso, o que é muito interessante, na minha opinião. E eu já sabia desse tipo de coisa. Os cursos de filosofia, os cursos de graduação são muito ruins, tá? Os cursos são muito ruins, as pessoas criam um fetiche com relação à graduação que ela, assim, cria uma fantasia que ela não tem, tá? Então, assim, o que eu acho que deveria ser o nível superior não está sendo oferecido nas universidades. O que eu estou fazendo aqui é uma introdução àquilo que eu acho que deveria ser o superior. Então, assim, quem faz o curso que eu estou dando aqui estaria apto a fazer um curso de altíssimo nível, tá? Daquilo que eu julgo ser um bom curso superior. É aquele negócio que eu estou falando. Os cursos superiores estão tão ruins que esse meu curso, que é uma introdução, acaba sendo melhor do que eles. A verdade é essa. E sem falsa modéstia, naturalmente. Isso aqui que eu estou falando aqui, eu não estou falando para me exaltar nem nada não, porque de fato o que eu estou fazendo é melhor do que o que se faz nas universidades. As universidades são uma vergonha, né? Principalmente as universidades públicas, porque aí tem dinheiro do povo, né, lá enfiado naquele negócio para as pessoas fazerem um trabalho de quinta categoria, né? E aí é uma vergonha mesmo, né? Bom, é isso então. Deixa eu avançar aqui e começar o tema da aula de hoje. Nós estamos na quarta aula sobre o neoplatonismo, tá? Na primeira nós falamos rapidamente sobre o Amônio Sacas, que é o fundador, sobre Plotino, seu discípulo, que deixou os escritos, as Enéides, que nós estamos comentando aqui algumas passagens rápidas das Enéides. Depois, na primeira aula ainda, nós falamos sobre o Uno, que é a primeira hipóstase, é aquilo que está acima de tudo, tá? É o além de tudo, tá? Depois nós falamos sobre a segunda hipóstase, que é o espírito, que é pensamento pensado, é o espírito inteligência, que é pensamento pensado. Na aula de ontem nós falamos sobre a alma,
tá? Nós falamos quais são as atividades da alma, né? Falamos da alma do ponto de vista vertical e falamos do ponto de vista horizontal. Falamos que existe uma alma suprema que está diretamente ligada ao espírito. Falamos de uma alma do todo que está um pouco mais abaixo e falamos das almas particulares. E aí essas almas particulares, elas vão o quê? Elas vão de fato se horizontalizar para depois gerar o mundo físico, que é o tema da aula de hoje. O tema da aula de hoje, então, é esse mundo físico onde nós estamos aqui, tá? Que é gerado, como nós vamos ver, já estou fazendo um resumão da aula de hoje. Esse mundo físico aqui, ele é gerado a partir da alma, tá bom? O mundo físico é gerado a partir da alma. Então é o seguinte, o que nós temos então? Resumindo lá as 3 aulas anteriores. Temos o Uno, que é o além de tudo, o espírito e a alma. Vejam, esses 3 aí fazem parte daquilo que é o mundo incorpóreo, ou seja, o mundo sem corpo, o mundo imaterial, tá? Então, aqui na alma termina o mundo não material, esse mundo incorpóreo, tá? Da alma para baixo é o que nós vamos falar hoje, que é o mundo físico, onde nós estamos. Então, tudo que eu falei até ontem é o mundo, vamos dizer assim, o mundo imaterial. Não dá para falar que é só o mundo das ideias de Platão, porque não é isso. Quem assistiu às aulas aí anteriores entende muito bem isso que eu estou falando, tá bom? A pergunta que Plotino faz agora é a seguinte, e aí vejam, isso que ele está propondo aqui está mais para uma ontologia do que uma, vamos dizer assim, uma gnoseologia, epistemologia. Ou seja, ele está mais constatando que as coisas são do que provando que as coisas são. Isso é muito importante, tá? E a filosofia neoplatônica, ela tem um pouco disso. Ela é mais, vamos dizer assim, dedutiva do que indutiva, o processo de aquisição do conhecimento do neoplatonismo. Vejam que, por exemplo, sei lá, se você pega um aristotelismo, Aristóteles parte das coisas e vai induzindo o conhecimento, ele vai induzindo as leis gerais, né, os princípios universais. Aqui no neoplatonismo, por exemplo, não. O que está acontecendo é o seguinte, os neoplatônicos eles estão meio que constatando o que as coisas são. Mas a pergunta que Plotino faz, então, vamos lá, vamos entrar definitivamente aqui no assunto. A pergunta que Plotino faz é: como surgiu o mundo material, né? Por que o mundo material existe, né? São 2 perguntas distintas. Por que ele existe e como ele foi originado? Bom, primeiro de tudo, como eu falei, o Plotino ele tenta deduzir, vamos dizer assim, a existência da matéria, tá? Por que eu estou falando isso? Porque isso é uma novidade. Até agora, na história da filosofia, os filósofos, em geral, sempre consideraram a matéria como algo eterno, tá? E vamos dizer aqui, o que Plotino poderia muito bem considerar? Como até está na própria filosofia platônica mesmo. Plotino poderia considerar a matéria como oposta ao uno, simplesmente desde a eternidade. Ou seja, haveria o uno, que seria esse originador da instância incorpórea, de todas as hipóstases incorpóreas, né? O uno em si mesmo, o espírito, nous, né? E a alma. Então, você poderia ter o uno de um lado e a matéria do outro, completamente distinta. Só que a novidade em Plotino está em que ele quer deduzir a matéria, falar que a matéria tem a sua origem na alma. A alma, essa última hipóstase, é que origina a matéria. A matéria ela não tem existência prévia, eterna, como oposição total ao uno, tá? A essa instância incorpórea, vamos dizer assim. Então, assim, ele não está tomando a matéria como algo pré-existente, tá bom? Então, veja, o que seria a matéria, então? A matéria seria essa possibilidade última do uno. Então, assim, o uno ele tem essas possibilidades todas incorpóreas, que é ele mesmo se gerando na eternidade, ou seja, se autocriando, como nós vimos. Depois ele gera o espírito, ou seja, o espírito procede do uno,
que por sua vez também vai contemplar o uno, vai se vamos dizer assim, olhar, vamos chamar assim, gerando a alma, que por sua vez vai olhar para o uno, para o espírito, se subsistindo finalmente, ou seja, quando a alma olha para o uno, aí que ela tem a sua existência de fato, ela se preenche do espírito, quando ela olha para o espírito, perdão, ela se preenche de fato, e agora não tem mais para onde ir. Chegou no final. A alma, vamos dizer assim, a matéria ocorre, no fundo, vamos explicar melhor, a matéria ocorre quando a força do uno se enfraqueceu de tal modo que agora o uno não é mais capaz de gerar algo não material. O uno não vai conseguir mais gerar algo, uma hipóstase além da matéria, que não seja material. Tá? Então o uno se enfraqueceu tanto, que agora, né, essa exaustão dele, ele se exauriu tanto, que agora ele gera algo que não é mais incorpóreo. Ele gera agora algo que é totalmente enfraquecimento do uno. O que seria um enfraquecimento do uno? Seria, vamos dizer, ao mesmo tempo não uno, ou seja, tudo que o uno é não material. Então tudo que está sendo gerado a partir agora da alma, que é essa última hipóstase totalmente enfraquecida, isso que vai ser gerado a partir da alma já não pode ser mais não corpóreo, não pode ser mais imaterial. Então agora isso que vai ser gerado é o uno totalmente enfraquecido. Se o uno é, vamos dizer assim, absoluta não matéria, isso que está sendo gerado agora, que é totalmente enfraquecido, é a total matéria. Tá? Então, nesse sentido, vejam, a matéria ela surgiria como entre aspas, uma necessidade da continuidade da processão do uno. Tá? Só que é uma processão agora que não é mais uno. Não é mais uno. Ela não tem mais força para ser imaterial. E aí veja bem, que seria a matéria então? A matéria é essa privação do uno. Isso é que é a matéria. É aquilo que o uno não é a ausência do uno. Mas veja, como é a alma que dá origem a isso que é a matéria, né? Como é a alma que dá origem a isso? Bom, uma coisa a gente pode saber. Ali na matéria tem algo da alma, como nós já vamos ver. Então, primeiro de tudo, só para a gente organizar, a matéria é essa total privação do uno. E como o uno é o bem supremo, é o além do bem, como nós vimos, é o super bem, então, se o uno está relacionado ao bem, a matéria seria o mal. Mas veja, a matéria é má, podemos dizer assim, na filosofia neoplatônica. A matéria sendo má, isso não significa mal aqui, a palavra mal aqui, ela não tem um sentido de ser uma força negativa, não é uma força demoníaca. Mal aqui não é mal moral. Mal aqui é simplesmente a privação do bem. Se o bem é uno, a matéria é privação disso, do uno. Então, se o bem, né, se o uno, ele dá origem ao ser, lá no espírito, como nós vimos, a matéria, ela seria não ser. A matéria não é. Mas é um não ser por oposição ao ser. Tá? É aquele negócio, não é um não ser absoluto, mas é simplesmente a privação daquilo que o ser é. Né? Como, por exemplo, quando eu digo assim, sei lá, eu tenho aqui na minha mão uma caneta, né? Essa caneta está sempre nos acompanhando aqui. Eu tenho uma caneta e eu falo assim, olha, quando eu falo assim, isto é uma caneta, bom, depois eu pego e falo assim, ó, isto é um papel. Quando eu falo isto é caneta, isto não é papel, vejam, o papel, quando eu falo que não é nesse sentido, o ser, né? Melhor dizer, a matéria. Ela não é por oposição àquilo que é. Ela não seria um não ser absoluto. Absoluto porque não faz sentido. Tá? Falar em não ser absoluto. Ela não é na medida em que ela é privação do ser. Tá? Bom,
A questão é, então, como surge o mundo físico? Surge disso tudo. Então vejam, a alma, então, primeiro, a alma que está totalmente enfraquecida, ela cria a matéria. É a alma que cria a matéria, porque é o último estágio ali do uno, do ser incorpóreo. A matéria é criada pela alma. A alma que está totalmente enfraquecida cria a matéria. Bom, segundo, a alma vai dar forma à matéria, porque a alma ela tem forma. Ao olhar para o espírito, que são os cognoscíveis, né? É o conhecido, né? Vamos dizer assim. O espírito é aquilo que pode ser conhecido e ao mesmo tempo é aquilo que conhece, ou seja, ele é o pensado, mas ele é o pensante ao mesmo tempo. A alma que está aqui abaixo do espírito, ao olhar para o espírito, ela se organiza. A alma ela se organiza, se preenche, tendo a sua subsistência, como nós falamos na aula de ontem. Nesse sentido, então, a alma ela é substância. Ela é substância. E essa substância que é a alma, nos seus estágios, vamos dizer assim, verticais, tem a alma suprema, a alma do todo e as almas particulares. Essas almas particulares aqui é que vão organizar a matéria, vamos dizer assim, os neoplatônicos dizem, eles vão dizer assim, expulsando a obscuridade da matéria. Tá bom? Então vejam, é a alma que vai organizar a matéria, expulsando a totalidade do não ser que há na matéria. Então, nesse caso aí, quando a alma se coloca na matéria, vamos dizer assim, organizando a matéria, dando forma finalmente para a matéria, é nesse caso aí que nós podemos entender que as coisas materiais vão apontar para a luz que é o uno lá na totalidade. Então as coisas que estão aqui na matéria, elas, em última instância, apesar delas não serem incorpóreas, ou seja, delas não serem imateriais, elas ainda remetem a algo que é o uno. Então vejam, essas operações da matéria criar da alma criar a matéria e da matéria ao receber essa forma da alma apontar para o uno, essas operações, né, tanto da matéria ser criada e de receber a forma, essa operação ela se dá simultaneamente. Ela não é primeiro a matéria, depois recebeu a forma. Não, isso é instantâneo. Essa distinção aqui, essa diferença aqui que eu estou apresentando da criação da matéria e depois do recebimento das formas, isso não é uma distinção cronológica que se dá no tempo. Isso é só uma distinção lógica que nós fazemos aqui. É uma distinção lógica só para a gente entender o seguinte, olha, há a criação e há o recebimento. Mas isso não é uma coisa e depois a outra em termos do nosso tempo cronológico aí, tá bom? Então vejam, o mundo físico, o que nós temos aí encaminhando para o final da aula de hoje já? O mundo físico, ele é o quê? Ele é feito das formas que se materializaram. Isso que é o mais interessante. Tudo que está ao nosso redor, observem, elas coisas são matérias, são materiais, mas ao mesmo tempo elas também são o quê? São formas. São formas que, na verdade, podemos dizer, né? Melhor colocando, é a matéria que recebeu forma, tá? E ao mesmo tempo é essa forma que, ao se enfraquecer totalmente, se materializa e se informa na matéria automaticamente, tá bom? Estas formas, então, são geradas a partir das ideias que surgem no espírito, tá? Essas formas das coisas aqui são geradas a partir da alma, que por sua vez vão ser geradas do espírito, que por sua vez também veio do uno, como nós vimos, tá bom? Então, e o Plotino no final aqui, com relação à estrutura do nosso mundo aqui, do mundo físico, ele vai se perguntar, bom, beleza, já entendi como é que funciona o mundo físico, como ele teve origem, né? Como ele teve origem e por que ele teve origem, tá? Entendemos as duas coisas, o como ele teve origem e por quê. Acabamos de responder as duas coisas. O como é parte da matéria e por que a matéria se enfraquece,
tá? Vocês entenderam isso. O uno se enfraquece. Ele vai se perguntar também, e o tempo? Como é que o tempo... O que é o tempo, né? Como é que o tempo se dá? O que seria ele? Bom, a resposta que Plotino dá para o tempo é o seguinte, olha, a alma, né? A alma, que é essa última instância aí do mundo não material, né? Do mundo incorpóreo, que se origina lá no Uno, a alma, ela não ficaria satisfeita, vamos dizer assim que os neoplatônicos, o Plotino especificamente fala nas Enéiades, ele fala assim, a alma não estaria satisfeita se ela visse tudo simultaneamente, né? Assim, tudo achatado, assim, na eternidade, pá, né? Achatado. A alma não ficaria satisfeita. Ela não estaria plena. Então, o que a alma faz? Essa é a pergunta que Plotino se coloca. O que a alma faz? Primeiro, né? Primeiro, a alma, ela sai da unidade, dessa unidade com o espírito, lembrando que até no processo da alma, existe uma alma que é a alma suprema, depois a alma do todo e depois a alma dos seres particulares ainda. Então essa alma dos seres particulares, ela já saiu da unidade. E nesse processo de saída da alma suprema para a alma do todo, o que está acontecendo? A alma está avançando. E tal que ela está se expandindo, tá? E ao se expandir, ela está se colocando numa série de atos que vai culminar na matéria. Tá? E esses atos que culminam na matéria, é na matéria que isso pode acontecer finalmente. Esses atos todos, eles vão se dar numa relação de antes e depois. Veja, aqui na matéria nós podemos falar em antes e depois. Nas coisas incorpóreas, não. Na matéria, sim. Nós podemos falar num antes e num depois. Tá? E aí, vejam, eu nem sei se isso estaria muito 100% correto, tá? Porque já que só da gente observar que o Uno gera o espírito, você já imagina que isso aí já há uma expansão ali, uma diferenciação, há um antes e um depois, sob certo aspecto, você poderia até falar que já há tempo ali, né? Seriam aqueles séculos dos séculos. Percebem que o cristianismo menciona, quando nós falamos lá, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, ou seja, por todos os sentidos de temporalidade possível. Porque existe essa temporalidade aqui de onde nós estamos. Existe um tempo superior a esse, um tempo superior a esse, um tempo superior a esse outro, e assim sucessivamente. Bom, isso dentro da perspectiva cristã. E nesse caso aqui, nós poderíamos dizer, né, que não tem só tempo na matéria. Não é possível. Não é possível. Tem que ter um tempo, de fato, nessas outras instâncias. Tá? Então, a alma ela sai dessa unidade plena que ela está nessa realidade incorpórea, gerando essa situação toda que eu falei de um antes e um depois. Então, assim, a alma cria a vida aqui no mundo material, aí sim vai dizer Plotino, a alma vai criar a vida aqui na temporalidade, porque ela se copia aqui nesse mundo a partir daquilo que ela é, daquilo que ela recebeu do Espírito. Então, vejam, vou repetir, a alma cria a vida aqui como temporalidade. Esse movimento que existe aqui nesse mundo, a alma, lembra que nós falamos, a alma ela é princípio do movimento e em si mesma movimento. Tá? Então, ela, por ser movimento, ela cria temporalidade. E aí você sabe que a vida aqui, ela transcorre feita o quê? De momentos. A vida ela é feita de momentos que virão e que já foram. Então você tem essa característica do tempo aí e da vida. Repetindo, a vida é feita de momentos que virão e que já foram. Tá?
Então, desse modo, qual é a conclusão que a gente chega aqui? Por ser reflexo formal do inteligível, que é perfeito, o mundo físico também vai ser perfeito. Então vejam, esse mundo onde nós estamos, ele é um reflexo daquilo que é perfeito. Portanto, ele também é perfeito. E qual é o resumo então que nós temos aqui para concluir definitivamente a nossa alma? O mundo físico é um jogo de formas que depende das formas da alma, que se liga ao espírito, que por sua vez se originou no uno. Então você tem uno gerando o espírito por processão, que gera a alma por processão também, que por sua vez totalmente enfraquecida vai gerar a matéria transmitindo-se em termos formais, ou seja, da sua forma, dessa estrutura organizada, racionalizada, prestem atenção, racionalizada para a matéria. Por isso que a matéria ela é capaz de ser conhecida, as coisas da matéria são capazes de ser conhecidas. Porque eu olho para a matéria e vejo organização. De onde vem essa organização? Da alma. E a alma veio de onde? Do espírito. O espírito veio de onde? Do uno. É assim que se dão as coisas. Tá bom? Nesse modo, nós chegamos ao fim da nossa live, tá bom? Chegamos ao final dela. E vejam, hoje nós falamos da parte 4 do neoplatonismo, tá bom? Amanhã, na próxima live, né, eu vou falar sobre a antropologia platônica. Vejam, nós já falamos sobre o Uno, uma live só sobre o Uno, uma live só sobre o espírito, uma live só sobre a alma e uma live só sobre o mundo físico dentro do neoplatonismo. Na live de amanhã, na quinta live sobre o neoplatonismo, nós vamos falar sobre a antropologia neoplatônica, ou seja, qual o conceito do homem, qual o destino do homem, né? O que é o homem? Esse ser, vamos dizer assim, que está aqui na matéria, mas tem uma alma, né? Ou seja, o homem ele tem pé nas duas realidades aí, né? Na realidade material e na realidade formal, vamos dizer assim, tá bom? Então, vamos deixar para falar sobre o homem amanhã, na live de amanhã. É isso então, pessoal. Chegamos ao final dessa live. Convido a todos vocês aí, quem quiser ajudar. Eu sempre tenho deixado aí já algumas aulas para trás aí, a chave Pix, se você quiser colaborar com esse projeto. Não tem obrigatoriedade não, repito, esse projeto aqui é gratuito e vai continuar gratuito. Eu só peço ajuda para quem quiser colaborar de algum modo, de repente, para facilitar a minha vida, vamos dizer assim, em termos materiais, porque assim, esse conteúdo, modéstia à parte, ele está sendo muito bem feito. Como eu já falei, qualquer um que fizer esse curso aqui de história, por exemplo, eu estou ainda na história da filosofia antiga. Isso é uma introdução ao que há de essencial na história da filosofia. E como eu ainda estou na história da filosofia antiga, essa é a aula de número 80. Olha só o que eu vou falar. Se você se matricular num curso superior, em qualquer universidade brasileira, o conteúdo que você está recebendo aqui é muito melhor do que o que você vai receber num curso de História da Filosofia Antiga lá na faculdade, em qualquer faculdade. Isso eu te garanto aqui. Esse curso aqui está sendo muito melhor, tá? Do que qualquer curso aí superior que você vai fazer em qualquer universidade brasileira. E alguém tá falando aqui, deixa eu ver. Parabéns pelo excelente trabalho, professor. Estou acompanhando as primeiras aulas por descobrir seu perfil há pouco tempo. Pô, muito obrigado, Guilherme. Seja bem-vindo. Aproveita o conteúdo aí, cara. Aproveita que nós estamos só começando. Estamos na filosofia antiga ainda. Muito obrigado pela presença aí. Se puder divulgar para outras pessoas poderem fazer o curso aí, tá bom? São sempre bem-vindos aí. Muito obrigado pela presença, tá bom? Vamos seguir firme aí. A gente tá só começando, tá bom? É isso então, pessoal. Não esqueçam de visitar lá o nosso site, o www.academiaareté.com.br, e lembrando que essas aulas aqui elas vão para o nosso canal da Academia Areté no YouTube. Visitem lá o nosso canal. Não esqueçam de se inscrever e deixar o seu like, né, para poder gerar mais engajamento, para a gente ficar mais conhecido, tá bom? É isso aí então, pessoal. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. E que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo.
Grande abraço a todos. Tchau, tchau.